toda empresa de sucesso, nenhuma foi para frente sem inovação. Sim. Né? Então, tem gente que fala, mas a BIC é a mesma. Mas a BIC tem outras linhas super inovadoras. Óbvio, pode ter lá um produto que é um carro-chefe, mas às vezes a margem não é tão grande e a margem de uma inovação é muito maior. Então, se você não inovar, você não sai do lugar. A gente, até na nossa própria consultoria, nós também inovamos, né? Nós somos uma empresa de consultoria e a gente Exatamente consultoria do quê? De inovação, de tecnologia. Sim. Então a gente dá consultoria para a construtora e dá consultoria para os fabricantes, né? E fornecedores. Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Estou aqui com o Felipe Manzano. Fala Felipe, beleza? Tudo bem, Lúcio? Estamos aqui no Posto Vale, feira tá linda, bom para rever amigos, rever processos. Estamos aqui para trocar uma ideia com fazer um network bacana. Um network. E a gente está com o palestrante Alexandre Brits. Fala Alexandre, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Uma honra, né? Eu gosto muito aqui de São José dos Campos. Tenho vários amigos aqui, né? Não são clientes, são amigos. Maravilha. Felipe não, o Alexandre vai falar sobre inovação. Dá uma palhinha do que vai ser essa palestra para a gente aí. Inovação é um tema amplo, né? E sempre chama atenção porque o que é inovação hoje não necessariamente amanhã é, né? Então, eu trouxe coisas que eu não apresentei ainda, novidades sobre sistemas construtivos hoje. Eu acredito que no país nós estamos tendo uma dificuldade geral com mão de obra. A gente falava antigamente que não tinha mão de obra qualificada, né? Sim. Hoje, se tiver sem qualificar, a gente qualifica. É um apagão, né? Apagão de mão de obra. E falha nossa, né? Nós fomos alertados há mais de 10 anos pelos professores, pelos consultores, pelas pessoas mais experientes, mas a gente tinha sempre que crescer e acaba não tomando as ações que precisa. E eu trouxe vários sistemas que eu sei que tem outras pessoas que vão falar, mas eu vou falar do ponto de vista de projeto e execução que eu estou acompanhando. Sim. Sistemas completos, off-site, né, que é a palavra do momento. Eu sei que o Paulo vai falar também disso. Vai falar também. O que seria esse sistema off-site? É feito fora do canteiro. Até aquela SAP aqui, né? Vamos lá. É até chato esses negócios. Eu sempre falo que... O Brits gosta desses nomes em inglês. Essas palavras em inglês. Ele é o cara... Tem que falar a tradução, né? Porque senão a gente não entende. Mas site em inglês lá o pessoal traduz como canteiro, né? Canteiro de obra. Então fora do canteiro é fabricado e é montado no canteiro. Maravilha. Tem sistemas completos, né? Que é o caso que eu vou falar de wood frame, né? Alguns de steel frame. Desculpa, de steel frame não, é um que chama light wall, que eu vou falar também. Light wall. E tem alguns que são sei lá, vou inventar um termo agora. Semi-off-site, que eles são quase. Né? Então, são pré-montados e alguma coisa termina no canteiro. Mas isso ajuda muito na questão da mão de obra. Muito. Então, eu vou abordar isso em 30 minutos. Todos os cases, como a gente sempre fez aqui na Convap, são práticos e tem condição de ser aplicado a partir de amanhã. Então, por exemplo, uma escada, uma porta, desde um kit porta-pronta, desde um shaft. Às vezes você não vai sair construindo off-site, mas você pegar um elemento que off-site pode melhorar a sua construção, por que não? Sim. Então, o Felipe também pode dizer, né, da MZ3, tudo que vem pronto para a obra facilita, menos mão de obra, chega ali, encaixa, põe uma espuma num batente de porta. Fala um pouco disso aí pra gente. É uma série de... A questão hoje, como o Brits disse, antes existia uma questão de ser opcional ou não você ir pro off-site ou ir buscando industrialização. Hoje é obrigatório. Quem não partir realmente para... E assim, eu penso até um ponto antes, né? Pensar nos projetos com essa característica de industrialização, então ter projetos realmente que sejam factíveis de industrialização e você conseguir colocar o máximo de elementos. Isso, e claro, a gente está falando aqui, o Brits vai tocar na palestra dele, é uma bandeira que ele sempre tocou. A gente está falando de mudar o sistema, na verdade, às vezes tendo até ganho de desempenho. Então a gente não está falando de uma solução que você está diminuindo o desempenho da edificação. Então você está melhorando o desempenho
com uma condição de você ter uma industrialização, uma produtividade muito maior. Então, assim, a ideia de trazer o Blitz para cá e estar junto com a gente, ele é um parceiro da Convap há muito tempo, amigo pessoal, e ele tem muito essa veia de ser coisas que são aplicáveis. Não adianta vir aqui com tecnologia disruptiva, que é bacana, tem que ter quem tenha essa pegada. Mas o pessoal não consegue aplicar. O mercado de São José é um mercado um pouco mais, digamos, convencional comparando com outras praças. Então a gente precisa realmente de soluções. A gente não pode ser canteiro de prova, né? A gente fala. E isso é o legal do Blitz. Ele vai trazer coisas aí que são testadas e que, como ele disse, você vê e no dia seguinte você já pode conseguir pensar em colocar. Acho que até você falou do Paulo, ele vai falar um pouco. Ele fala que a gente não vai ter uma mudança disruptiva de tecnologia. Nós vamos ter mudanças de industrialização incremental. Então você começa com o sistema construtivo, o sistema mesmo, como ele falou, de shaft. E eu acho que assim, isso hoje não é mais opcional. Todo mundo e está na hora, né? Porque o pessoal fala, né? A industrialização foi rápido, né? E a construção civil, o pessoal está empilhando tijolo até hoje, como fazia 100 anos atrás, né? Isso até eu falo. Dá para você empilhar tijolo como 100 anos atrás de forma muito mais produtiva. Então, acho que isso ainda é uma característica que a gente vai ter pela questão continental brasileira. Acho que não é isso que vai mudar, mas é pensar no projeto, mesmo empilhando tijolo de forma industrializada e ir colocando outros processos que a gente tem nesse meio aí para conseguir ganhar escalabilidade e produtividade. Mas, Alexandre, conta pra gente, de onde vem essa busca por inovação? Como é que você começou esse processo de buscar? Sim, bom, eu estou no mercado há 25 anos, sou apaixonado por construção civil e engenharia civil é muito ampla, cada um vai se adaptando a uma linha, né? Por exemplo, tem muita gente que é apaixonada por cálculo, fazer o cálculo, né? Outros por projeto de fundações, né? Eu sempre fui apaixonado por tecnologia e não dá para falar de tecnologia sem inovação. Eu acredito que em qualquer setor, se você pegar eu leio muito, né? Inclusive de outros, eu troco muito com o Felipe até, o Felipe publica os livros que ele está lendo, eu sempre anoto. Eu leio muito. Esse lê demais mesmo. Todo fim de semana isso que eu ia falar. Eu não sei se é só a capa aí, mas eu sei que ele lê muito, né? E aí, assim, eu leio muito também. Toda empresa de sucesso, nenhuma foi para frente sem inovação. Sim. Né? Então, tem gente que fala, mas a BIC é a mesma, mas a BIC tem outras linhas super inovadoras. Óbvio que pode ter lá um produto que é um carro-chefe, mas às vezes a margem não é tão grande e a margem de uma inovação é muito maior. Então, se você não inovar, você não sai do lugar. A gente, até na nossa própria consultoria, nós também inovamos, né? Nós somos uma empresa de consultoria. E a gente exatamente consultoria do quê? De inovação, de tecnologia. Sim. Então a gente dá consultoria para a construtora e dá consultoria para os fabricantes, né, e fornecedores. Está dando muito certo. Olha, você falou uma coisa que me tocou, porque assim, tem essa visão de empilhar tijolo, mas eu queria te dizer que o Brasil, ele é o país mais inovador em construção civil, por mais incrível que pareça. Eu acho que a gente é um pouco deturpador do nosso potencial. Sim. Todas as tecnologias estão no Brasil. Inclusive a gente exporta muita coisa. É que o Brasil é tão grande, que nem ele falou, que a gente não pode... não é em... Às vezes a gente faz uma foto São Paulo, capital, ou aqui na cidade de São José. Cara, o Brasil é continental. Sim. E a gente tem tecnologias aqui, por exemplo, que eu vou mostrar algumas instalações elétricas e hidráulicas, que não deve para nenhum lugar do mundo. Como o Felipe falou antes, era opcional mesmo, porque quando você fazia qualquer conta de custo, ficava mais caro. Isso é uma realidade. A gente tinha uma mão de obra muito disponível, muito diferente dos Estados Unidos e da Europa, abundante, que hoje não é realidade. Não. Nós tínhamos, os impostos não eram tão altos, as restrições de segurança do trabalho não eram tão exigentes. Então tudo isso, essa conjuntura, fazia que a construção tradicional ela ficava muito barata. E aí, com todas as normas, legislações de meio ambiente, que tem que ter, não estou criticando, mas não tinha. É um processo evolutivo do setor. Questão, desempenho.
E aí, a partir disso, você teve um aumento desse custo da obra tradicional. Certo. Então, o custo de construção hoje é mais caro em relação a 20 anos atrás, se você for fazer, inclusive, proporcional. E isso abriu muito para a inovação, porque hoje, muitas soluções de industrialização off-site, ela fica mais barata que o tradicional, porque tem engenharia lá dentro. Olha aí, pessoal, ó, que importante isso, essa tem informação engenharia, aí. tem engenharia lá. Sim. Então, hoje a gente bate muitas vezes em alguns processos de industrialização que não é mais custo, mas é quebra de cultura. Vamos falar mais. Não, todo e a mundo conhece, MZ3, drywall. que faz ali uma laje por semana, né? Tem uma velocidade de obra, precisa, precisa de tudo isso. Você precisa ter. A gente fala drywall hoje, a conta fecha. É muito mais uma questão de quebrar o paradigma do toque-toque, os filmes do Schwarzenegger que quebrava a parede, do que realmente você conseguir colocar. Na verdade também, a gente não tinha norma para steel frame no Brasil também. Isso segurava um pouco o processo evolutivo. A Caixa Econômica, por não existir norma, também não aceitava esse tipo de obra. Então, nessa parte demorou. Aí, assim que isso saiu, essa norma, imagino que daqui para frente isso vai ser muito amplamente utilizado. Né? O ponto-chave foi a norma de desempenho, né? Sim. Antigamente, não dava para fazer inovação, porque você teria que... chamava referencial técnico lá no PT. Tinha um respeito, a Caixa aprovou muitos referenciais técnicos no drywall, ele saiu como referencial técnico. Hoje chama DATEC lá. Isso. Com a norma de desempenho, a partir de 2010, ela foi publicada, depois em 2013 teve a republicação, enfim, faz mais de 10 anos, ela abriu muito para a inovação. Então hoje tem uma segurança jurídica e uma segurança de desempenho, que o Felipe falou. Poxa, um DATEC hoje, quando você pega, que é avaliado pelo IPT ou por outras, tem outras ITAs, né, que são instituições de técnica de avaliação. Não, você pega, assim, tá tudo ensaiado, tudo. Bom, né? Então existe uma segurança técnica e jurídica. O cliente, ele precisa ser educado. Nós temos até outro dia eu estava fazendo uma live, né, e eu falei do corretor, eu tenho um monte de amigo corretor, mas às vezes o próprio corretor, ele também passa aquele cheiro da visão do cliente, muitas vezes é a visão dele. Sim. Porque ele às vezes também, a trave é dele, não é do cliente. O corretor, ele está há muitos anos no mercado e ele tem uma visão excelente, mas eu já participei de alguns prédios de altíssimo padrão. Tem o Oscar Ibirapuera em São Paulo, que é da Trisul, eu levei o pessoal lá. Tem outros, hoje, tem a Steel Corp lá, que tem muita propaganda dos Justos, tudo. São casas de altíssimo padrão com steel frame e drywall. E o cheiro que se diz é do pessoal. O pessoal. O cara gosta, não compra. Não compra no drywall. Essa geração nova não é igual nossos pais. Aqui em São José, né, Brits, a gente tem uma população de estrangeiro muito alta aqui. Sim. E você vê muitas casas aqui em condomínios fechados sendo steel frame. A gente conhece empresas aqui. Tem uma empresa de amigo que só faz steel frame, 100% aqui em São José, e é um pedido de cliente. Agora, uma outra coisa, a gente está sempre atento. Não adianta você também brigar, né? Tem um cliente que não vai aceitar. É isso. Sim. E aí eu tenho hoje, que eu vou mostrar uma meia dúzia de sistemas construtivos. Por exemplo, tem pré-fabricado de concreto com sucesso no Brasil. Sim. Sistemas que às vezes a gente não conhece, veio da Finlândia, veio da Alemanha, da Áustria, de sucesso, que dá para fazer. O Light Wall é um... Então, o Light Wall... né? Não, ele é leve. Ele é um painel leve de chapa cimentícia. E vamos dizer que é um concreto com agregado de isopor, de EPS. Sim. Só que ele já não dá o toque-toque. Então, por exemplo, para um cliente que quer, de repente, um passo de cada vez... pode ser um passo intermediário. Ele pode fazer a vedação com light wall. É muito difícil de um leigo identificar que não é alvenaria. Sim. E outra coisa que é legal, o brasileiro tem uma exigência muito de ser tudo muito monolítico, né? De não ter juntas. Muito lisinha a parede, né? Esses sistemas, eles proporcionam isso, viu? Sim. O drywall, por exemplo, tem construtora que um passo que deu foi colar a chapa de drywall. A nossa norma é de 2009 disso. Pode fazer isso. Sim. E todo mundo, quando fala drywall, já pensa no perfil e... Olha, colar uma chapa de drywall hoje, que era um palavrão... Eu lembro que eu fui para a Alemanha em 2010 e eu desci a escada, os caras estavam colando chapa de drywall. Eu falei, o que é isso?
Aí ele falou, por quê? Direto você faria no o quê? bloco? Direto no bloco e na estrutura. Aí já vai acabar. E sem estrutura metálica, depois sem só faz nada, a pintura. Sem nada. Eles colam com... Cola direto. Parece tipo, um bolão. isso é um bolão. De gesso cola. Sim. É isso. O que é isso? Ele falou, porque você faria o quê? Eu falei, não, lá não viabiliza, a gente faria argamassa ou gesso. Ele falou, não, tá louco, aqui é o dobro do preço. É. Não, mas hoje tá... Hoje tá viabilizado. muito mais. Não, hoje aqui dá pra... Se você pegar uma escada, que a produtividade é muito baixa, se você colar a chapa de drywall hoje na escada, eu acho que viabiliza em relação a fazer embolso e gesso. Maravilha. Por quê? Mão de obra. É isso. Prazo, aquela obra inteira fazendo a escada, enche o saco. A gente visitou a obra da Trisul em São Paulo, que era externo a vedação de alvenaria, interno tudo drywall. Aonde tinha alvenaria, colaram tudo drywall colado direto. Isso. Tipo isso, e forro completo no apartamento. Isso. Então vira o offset que a gente está falando aqui. Deve ser a mesma mão de obra que já pega e já fecha todo você o prédio, né? A gente simplifica, tem né? A gente tem um projeto, mão de obra só. Sim. A gente tem um projeto social de qualificação de mão de obra. Eu não gosto de ficar parado, né? O ano passado nós tivemos mais de 12 eventos de qualificação de mão de obra. Nós formamos mais de 100 pessoas. Eu fui apresentar esse projeto para várias empresas e nenhuma delas acreditou porque falou assim, é pouca gente. Pô, 100 pessoas? Para mim é muita gente. Bastante. É que o pessoal quer fazer live de 1 milhão de pessoas, não é isso. Você não vai ensinar nenhum pedreiro por EAD. Não existe. Tem coisa igual cozinheiro. Você pode fazer um curso tem que pegar na colher, mas tem que pegar. Senão não... Existem coisas que EAD vai muito bem, mas tem coisa que tem que pegar na mão, né? Então, nós fazemos curso raiz de qualificação de pedreiros, ajudantes para virar pedreiro. Formamos 100 pessoas. É muito mais fácil você formar um montador do que um pedreiro. Um pedreiro artesanal, sem dúvida. Um pedreiro que faz teto hoje no Brasil está em extinção. Sim. Chapar massa na parede, beleza. No teto já, gesseiro, você vê que a gente brinca que é uma raça, né? Que eles vêm lá de Pernambuco, tudo família, é lindo de ver. Só que assim, são coisas que estão se perdendo ao longo do tempo, porque é uma coisa muito artesanal, muito manual. Eles são verdadeiros artistas e merecem ser valorizados. Eu não acho que está errado subir o preço. Eu acho que um carpinteiro hoje, eu acho que tem que ganhar bem. É muito difícil o trabalho, acho que o Felipe concorda com isso. O carpinteiro, nossa. E não vão perder essa emprego. parte artesanal. A porta, eu acho que é um grande exemplo. A gente tinha marceneiros colocando porta. Exatamente. Hoje são montadores de kit porta-pronta. É isso. Entendeu? Uma produtividade muito mais alta. Tem gente que coloca 30, 40... aqui no Zé, na Costa Norte, tem montador que coloca 20, 30 portas por dia. É o que a gente faz. O cara pendura 30 no dia, no outro dia ele vem fazendo a guarnição, então... Vai fazendo acabamento. E tem o mercado do marceneiro, existe. Ainda tem empresa. Existe o mercado de alto muito padrão, grande, casa. Né, na verdade. Ninguém vai ficar desempregado. Reforma, entendeu? Reforma. Isso você vai ter. Acho que a inovação é isso. GPID, consultoria e projetos. Isso. Eu tenho um empreendimento e quero contratar a sua consultoria para você trazer ali uma inovação, para melhorar meu cronograma. É assim que funciona? Conta pra gente um pouquinho. O PID é a sigla, né, praticamente internacional, que é Pesquisa e Desenvolvimento. Sim. O G eu coloquei de grupo porque é muito difícil dar consultoria. Né? Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem um conhecimento. Então eu chamei de grupo porque a ideia é trabalhar em grupo mesmo. Quando a gente vai para uma... Aconteceu com a MZ3 até. Nós temos uma coisa de fundação, eu não domino tanto, aí eu chamo alguém do mercado que muitas vezes está empregado. Então na época o Grazina estava na Cirela, hoje ele está na Laguna. Eu pego ele e... Para fazer Posso pegar o Felipe para me ajudar numa coisa que ele já tem mais experiência. Sim. Então nossa empresa ela não tem limites, assim, ela tem um corpo técnico que é multidisciplinar. São consultores ali, né? Tem um corpo técnico direto e funciona do jeito que você falou. Claro que se for na época de concepção de projeto, é melhor. E toda consultoria tem começo, meio e fim. A gente não tem aquela política de ficar lá mamando no cliente a vida inteira. A gente faz contratos de começo, meio e fim, porque a empresa tem que andar sozinha. Sim. E depois a gente vai para outras empresas, volta naquela empresa com alguma coisa. A gente voltou agora na MZ3 para fazer uma consultoria de contrapisos muito mais... Contrapiso é uma brincadeira, a gente fazia 40, 50 metros por dia
Hoje eles fazem 2.000 metros quadrados por dia, 1.500 metros quadrados por dia. Qual que foi o segredo? Agora fiquei curioso. Bombeado. Autoadensado. Bombeado. A gente está fazendo bombeado. Entendi. Joga lá e... E também mas, não assim, é pedreiro, antes são espalhadores. Lata por lata. Exatamente, é uma mudança de cultura. Radical. Ele fissura mais. Você tem que olhar, você tem que criar um parceiro bom, de como aplica, a forma como aplica, os cuidados que você tem Ele vai dar mais problema do que o outro, porque o outro, como é mais artesanal, é 40, 50 metros por dia, tem um cuidado adicional. Sim. E aí, às vezes, a exigência do cliente para esse vai dar o choque. Sim. Mas eu tenho uma frase, tem coisa que tem que fazer dar certo. E o Felipe falou, tem que fazer dar certo. Ele vem bombeado por fora, por exemplo, hoje, tudo que você tirar do cremalheira, do elevador... é um grande problema. Da grua. Por exemplo, uma empresa e bombeia por fora, nossa, isso é assim... É vida. A velocidade ali, né? Tudo, de execução. Não, e a gente até esses parâmetros de, olha, vai perder, a gente trabalhou tanto que a gente conseguiu praticamente ter uma qualidade hoje muito parecida com o que a gente tinha no contrapiso, existiu fazendo 40 um investimento em técnica. Investimento em técnica, porque aí você começa a fazer esse comparativo. Isso. E aí foi uma mudança, pra gente foi muito grande. E o Alexandre tem isso. Então, assim, às vezes eu tô tomando banho, penso num problema, olha, tudo isso aqui, como é que você aqui, bicho? Ele dorme lá, a gente domingão, manda aquela mensagem, tava pensando. Tô com um BO aqui, você conhece alguém? Vamos conversar. A gente conversa muito todos os dias, né? Como eu falei, a gente tem amigos. Eu vim na Convap, o Felipe, ele não foi meu primeiro cliente, ele foi o menos um. Porque quando eu falei pro Felipe que eu ia abrir conheci o Felipe numa oportunidade de troca de experiência lá na USP, né? Sim. O Felipe estudou lá e eu estava naquele momento de assistente de professor. Quando eu comentei com ele que ia abrir o escritório, ele me convidou para... Primeiro serviço que eu fiz foi para a Convap. Eu dei uma palestra em julho de 2017. Eu não tinha escritório, não tinha CNPJ, inclusive eu falei, não posso nem receber, mas eu vou lá. E ali teve um encantamento mútuo, porque Vale do Paraíba é uma oportunidade muito grande de crescimento, e as empresas estavam ávidas. Nós pegamos ali, naquela época, uma meia dúzia de clientes, hoje nós temos acho que 12 clientes na região. Trocamos muito, a Convap, depois nós demos curso lá durante anos, e daquele jeito, se eu não sei eu trago alguém, eu trouxe gente de instalações elétricas, hidráulicas. O Grazina mesmo. Grazina de fundações, teve não sei se a palavra é afinamento ou afinação, sei lá. Deu match. Afinou. Agora todas as palavras, cada né, afinou muito. Deu match, eu gostei. Não, é que assim, as pessoas têm a mesma linha de pensamento, né? Tá todo mundo buscando um objetivo. E aí as coisas funcionam. A Convap é assim. O Felipe também com essa filosofia, a Maria Rita, todo mundo. É muito legal o clima, os associados. E muito cliente a gente trouxe pra cá, né? Eu tô vendo ali a Procrio, a Supermix. Um monte de cliente a gente trouxe, por quê? Tem esse... eu não conhecia. Tem aquele. Então, assim, é muito grande. Você nunca pode falar conhece tudo no Brasil. É impossível, é impossível. E o Felipe já, várias vezes eu fui na obra dele e falei, me dá aquele fornecedor. Lembra que o Felipe fez um prédio? Nossa, como eu indiquei aquele fornecedor, ele tinha feito... Todo mundo queria em São Paulo fazer uns brise, né? Que é umas pecinhas que imita madeira, né? De alumínio. Nossa, tinha ficado perfeito no prédio dele. Liguei para ele, peguei o contato. Todo mundo que me falava, eu indicava. Por quê? Porque eu vi que estava bom. Sim. Não é aquela indicação que você não conhece, sabe? Isso é uma característica da Convap. Assim, acho que existem concorrentes, mas a gente entende que o mercado, a maré subindo só para todo mundo. Então, a gente entende o diferencial técnico, a gente não ter essa questão de... Não pode esconder o jogo na parte técnica. Por exemplo, você está com um problema. Deu um problema aqui, uma vez deu de argamassa lá. Se você não abre, aí os outros vão ter problema, não é legal isso. Sim. É um risco de engenharia, um risco de custo, de segurança, então tem que avisar. Conhecimento do mercado também, né? Tem que avisar. O mercado tudo bem, todo mundo know-how. A concorrência é mais no stand de venda. É isso. Um pé direito mais alto, uma localização. Isso é legal. Agora, técnico, você tem que dividir. Isso aqui tá dando problema, esse concreto não tá legal, cuidado aí que esse bloco... Poxa, você tem que avisar, né? Senão...
os corpos técnicos nossos são enxutos, então, só que aí você junta 40 empresas, cara, você tem aquela história da sabedoria da multidão. Isso. Você tá sozinho ali, às vezes você tá... É o mastermind, né? A união de mentes. Mas é bem legal e o Ale, acho que ele tá tendo sucesso e tem muito mais sucesso pelo esse espírito mesmo. Maravilha, gratidão, Alexandre Brits. Obrigado. Da GPID Consultoria. Quem quiser contratar a GPID, conta aí pro pessoal como é que o pessoal põe Alexandre Brits em qualquer lugar aí. Se a gente falar, liga pro Filipão. Põe Alexandre Brits no Google lá que vem até o celular. É isso aí. A gente, outro dia tava vendo esse negócio de jornada 6x1, 4x3. Eu sou de uma geração que era 7x7. Eu nunca soube que 7%. Eu continuo nessa, viu? Eu nunca soube que podia descansar. Eu não sabia que tinha feriado. Não, quando eu falei, existe isso, né? Existe. Quem é empreendedor... Existe por funcionário. Quem é empreendedor não existe. Então, assim, outra coisa, meu celular está na internet, no nosso site está lá o Fale com os Donos. Achei o máximo quando eu fui uma vez a Sherry, né, quando veio para o Brasil. Foi a Sherry? Não, o outro, Jaque. A Jaque veio para o Brasil, aí eu fui comprar um Jaque, tinha uma placa assim, Fale com o presidente, e tava o celular do cara, entendeu? Uau. Eu falei, pô, uma quebra de paradigma. Eu copiei isso. Eu copiei no meu site, tem lá, Fale com os Donos, está o meu telefone da Valéria. Porque não tem sentido. Eu coloco o telefone, a placa da obra está com o meu telefone. Eu já vi isso aí. Porque assim, não deu para atender porque está numa reunião, mas se o cara mandar um WhatsApp, a gente fala. Vai retornar para ele. Então a gente está disponível, o cara colocando Alexandre Brits em qualquer lugar, o GPID acha. E se precisar, fala com a Convab, a gente faz a ponte. Estamos super acessível. Preço barato. Preço de amigo. E vamos em frente. O importante é que o preço você vai economizar ali na sua obra, né? Isso aí. Vale a pena. Vale a pena o investimento. Gratidão, obrigado pela participação aqui. Obrigado, Felipe. Valeu. Show de bola. Obrigadão, viu? Valeu. Obrigado, gente. Boa palestra. Obrigado. Valeu.